nesse momento agora que a gente grava, aí metade do ano de 2024, o Brasil não está muito bem na foto. Como é que você vê todo esse momento aí do mercado de capitais no Brasil? O momento de entrar para o Brasil, assim, a gente está esperando catalisadores. Dos países relevantes em mercados emergentes, acho que está mais barato nesse momento. Notícias positivas do lado fiscal, que obviamente podem ser um trigger para a subida da Bolsa Brasileira e, eventualmente, a volta de IPOs. O presidente do Banco Central, que obviamente vai mudar no final desse ano, e esperamos que continue muito independente, com muita autonomia. Hoje a maior empresa de valor de mercado brasileira não está no Brasil. Uma das maiores instituições do mercado financeiro, que é a XP, também não está listada no Brasil. Como é que você vê isso? Sim, está começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. No episódio 112, estamos chegando longe. Hoje temos uma convidada, Marília Carvalho, ela que é COO do Morgan Stanley. Vai ter um papo aqui com a gente sobre mercado, sobre trabalhar fora, sobre o momento do mercado de capitais, sobre mulheres no mercado. E para me ajudar nesse papo, tenho outra convidada. Olha só, hoje eu sou minoria, o único prata da casa aqui, porque tenho aqui comigo Ana Laura Magalhães, que está aqui para tocar essa entrevista junto comigo. Ana Laura, bom, para quem já acompanha nas redes, né? O arroba dela é a Magalhães Ana ou Magalhães Ana? A Magalhães Ana. A Magalhães Ana. É um Instagram com 176 mil seguidores. É autora do livro Invista Depois de Ler, especialista em investimentos. Nos conhecemos nos tempos de XP e hoje está aqui também desbravando o mundo do empreendedorismo no mercado financeiro. Muito bem-vindo. Explica, Ana, o nome das antigas, né? Ana Laura Magalhães. Eu tenho dificuldade de não te chamar de Explica, Ana, hein? Mas bem-vindo ao Market Makers. Muito obrigada, fico super honrada com o convite. Não tem problema me chamar de explicando, eu tô sempre explicando coisas aí de mercado financeiro, maravilha. Tá tudo certo. Muito obrigada mesmo, tô super honrada em vir aqui conversar com a Marília. Boa. A Ana Laura, parceiraça nossa, vai me ajudar nesse papo com a Marília. E eu já, peraí, antes de começar, já vou te presentear aqui. Marília, bem-vindo ao Market Makers e você já recebe o presente do Shop Together. Você pode abrir, tenho certeza que é uma coisa muito legal, né? Eu já sei. Muito obrigada. Uma bela camiseta aí, pode mostrar. Camiseta tecido de pima, que é da linha Two Essentials da Shop Together. Esse é o Money Lever Tips, é o nosso bordão aí. Então, a Marília já vai estar bem trajada. E se você quer alguma peça do Shop Together, você pode entrar no site e usar o Market Makers 15, que é o cupom com 15% de desconto. Se você mora em São Paulo, você compra e já chega no mesmo dia, entrega em 24 horas. Então aproveite. Essa camisa é exclusiva só para os convidados que vêm para o Market Makers, mas lá tem várias outras peças da linha Two Essentials. Beleza? E mais um recado importante, comunidade Market Makers vai reabrir agora em agosto. E a gente vai dar prioridade para quem estiver na lista de espera. Então, se você quer estar cada vez mais perto do Market Makers, acompanhar nossas reuniões exclusivas, as teses da nossa carteira recomendada de ações, participar de eventos exclusivos e ter vários benefícios, é só você deixar seu nome na lista de espera que a gente vai avisar primeiramente quem está lá. Então, vai ter prioridade para entrar na comunidade Market Makers quem está na lista de espera. A lista está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, ou se você está vendo pelo podcast, também vai estar na descrição do seu áudio. Beleza? Bom, deixa eu apresentar aqui a nossa convidada. Ela é baiana, nasceu em Salvador, mas veio para São Paulo aos 12 anos. Ela estudou em escola americana e saiu do Brasil para estudar em Colômbia, onde ela fez engenharia de produção. E ela sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Ela tinha até uma amiga que o pai trabalhava no mercado financeiro e foi quando ela começou a se apaixonar por esse mundo que ela entrou em 2006. Ela se formou na Colômbia e entrou no mercado de renda fixa no Morgan Stanley, lá em Nova York. Ela também trabalhou em Londres e em 2012 ela se mudou para São Paulo, tudo isso no Morgan Stanley, onde ela, época, né, 2012, para quem não lembra, né, o Brasil tava bombando, capa da The Economist e tudo mais. A gente viu o que deu, né, mas a Marília seguiu firme e forte ali no banco e em 2021 ela assumiu um cargo de COO da América Latina lá no Morgan Stanley, né? Foram 15 anos atuando com clientes externos e agora ela está fazendo um trabalho interno, né, atendendo as áreas de dentro do banco. Marília também é mãe, ela tem 2 filhos, um de 3 e um de 5 anos e vai falar sobre muitos assuntos aqui no Market Makers. Tá preparada, Marília? Tô preparada. Ótimo. Então, assim, eu já fiz uma leve apresentação sua aqui, mas queria que você falasse um pouco mais
de como é que você conheceu o mercado financeiro, qual foi o seu interesse, de fato, em vir trabalhar no mercado. Contar um pouquinho da sua trajetória pré-Morgan Stanley. Perfeito. E muito obrigada por me receber aqui. Um prazer estar com você, Thiago, e com você, Ana. Eu comecei, acho que quando eu tinha 10 anos, meus pais me contam que eles chegaram em casa um dia e pela casa toda tinham papéis escrito Banco Marília. Então, naquele momento eu já desenvolvi a ideia de fazer um banco de empréstimo. Peguei minha mesada, emprestava dinheiro quando meus pais precisavam de dinheiro fixo e cobrava juros. Sabia fazer com aquela continha básica de juros, cobrava juros alto. Acho que esse foi talvez o meu primeiro passo. Eventualmente, na época do ensino médio, como você mesmo falou, Thiago, uma super amiga minha, o pai dela trabalhava em mercado financeiro e a prima dela tinha feito engenharia de produção e também trabalhava no mercado. E eu comecei a me interessar muito sobre isso. E quando eu decidi estudar engenharia de produção, já foi pensando em ir trabalhar no mercado. Eu sempre amei matemática, sempre foi o meu forte. Então, eu pensei, bem, quero fazer engenharia de produção para ter mais, assim, uma pegada mais forte de matemática no meu dia a dia. Mas fiz também que chamava minor, então algumas aulas, 7 aulas de economia. Então, também, e de finanças. Então, já me preparando realmente para a entrada no mercado financeiro. Então, aí comecei no Morgan Stanley em 2006, com 21 anos. Foi meu primeiro emprego sem ser de estágio. E estava trabalhando na área de mercado de capitais de renda fixa com clientes americanos, então grandes empresas americanas, e trabalhando com derivativos, dívida, empréstimos, então vários produtos dentro de mercado de capitais de renda fixa. E, bom, e como é que foi uma brasileira no Morgan Stanley? Não sei nem o quanto de mulheres que tinha no mercado nessa época. Enfim, como é que foi esse início ali? Foi realmente aquela paixão correspondida? Você realmente entrou no mercado e falou, nossa, era isso mesmo que eu queria? Eu acho que com certeza tive dificuldades. Acho que eu tô sendo super, assim, real e aberta aqui. Eu me dei super bem, porque eu era uma pessoa muito técnica. Então, isso foi muito fácil para mim. Com os primeiros anos, eu me adaptei muito bem. Obviamente, ao crescer na carreira, você tem que desenvolver muito a parte de relacionamento com clientes. E naquele momento, eu era uma menina de 23 anos, já depois de 2 anos de trabalho, cobrindo grandes empresas americanas. Então, meus clientes eram... e por acaso eu fazia consumo e varejo. E, muitos dos meus clientes eram homens muito mais velhos, americanos, brancos. E eu, apesar de aqui eu ser brasileira, mas lá eu era a latina, né? Então, uma dificuldade um pouco de conectar com uma pessoa tão diferente de mim. E então, obviamente, tive barreiras. Então, tive que usar muito minha parte técnica e focar nisso. E aprender a desenvolver a parte comercial e desenvolver relacionamentos com pessoas que eu não tinha naturalmente afinidade. Mas eu tive a sorte também de minha primeira chefe, por acaso, não a chefe do meio, mas a chefe sênior, uma mulher, e ela estava grávida do 3º filho quando eu entrei. Ela já era uma Managing Director, super bem sucedida, continua no Morgan Stanley. E ela me fez entender que aquilo era normal. Ser mulher naquele mercado era normal, ter 3 filhos era normal, continuar a carreira e ser bem sucedido era normal. Então, eu acho que nunca passou pela minha cabeça um medo, um desconforto de ser mulher naquele lugar, naquele ambiente. Eu acho que eu sempre me senti muito à vontade, porque nos meus primeiros 6 anos, na verdade, minhas 2 grandes chefes foram mulheres. De novo, não é tão comum, mas aconteceu comigo. Excelente, porque também tem essa questão da representatividade, né? Porque você conseguia se enxergar com o crescimento de carreira ali dentro, o que é muito natural para quando se tem já um viés afirmativo de você ser homem e se encontrar num ambiente de pessoas idênticas. E você mesmo ali tendo talvez uma diferença de nacionalidade, não se sentia com uma diferença de gênero, né? Então isso é muito significativo. E foi a mesma coisa quando você foi para Londres? A Londres também. Então, Londres, eu passei um ano em Londres. Lá eu trabalhava com empresas de Portugal e da Espanha. Em Londres, eu cheguei lá em julho de 2008 e saí de lá em julho de 2009, voltando para Nova York. E foi um momento super difícil para os bancos americanos, para bancos globalmente, né? E foi um momento de estresse. Era um ano que eu precisava ser promovida. Ou eu era promovida, ou eu tinha que sair do Morgan Stanley. Então, foi um ano que não só eu tive que continuar, manter o meu emprego, mas também ser promovida. Eu fui promovida
naquele ano, um momento super difícil, muita gente, 1/3 do meu andar foi demitido. E assim, aquele momento que você passa na vida, que depois você olha pra trás e fala, uau, cresci muito por causa disso. Mas foram, né, foi difícil com certeza. Aí você vem pro Brasil em 2012, né? E como eu falei na apresentação, né? Era uma época, assim, o Brasil, não vou dizer que enganou, né? Porque depois que o filme acontece, mas o Brasil, ele estava sendo bem visto, né? Até pela maneira como passou pela crise. E como é que foi essa chegada, assim? Você chegou com essa esperança de, pô, agora o Brasil tá bombando, vamos fazer acontecer. E como é que foi isso? Com certeza, eu cheguei com muita energia positiva, cobrindo novos clientes, realmente desenvolvendo produtos novos, porque o time de mercado de capitais de renda fixa nos Estados Unidos, em Londres, a caixinha é muito mais quadrada, né? Então, os produtos são muito mais. O fluxo é muito mais contínuo, os produtos já estão muito bem definidos. Quando você chega no Brasil, existe um desenvolvimento de produtos novos. Você é um time menor, então você, em vez de fazer 1 ou 2 produtos, eu fazia 10 produtos diferentes dentro de mercado de capitais de renda fixa. Então, derivativos, commodities, estruturação, bonds, empréstimos estruturados. E aí, com isso, e com um mercado muito forte, realmente, assim, meu mundo era. Sabe, o mercado brasileiro estava aberto para mim. E, obviamente, ao longo dos anos depois de 2012, tivemos momentos difíceis no Brasil. E então, em 2015, 16, vários clientes meus, por um tempo eu não podia trabalhar com eles, porque estavam passando pelo processo. Entendemos. Exatamente. Não precisa citar nomes. Não irei. Mas ainda bem que aprendemos muito com esse processo, internamente e externamente, eu acho. E eu acho que, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais... Eu tenho skills diferentes porque eu passei por isso. Então, como COO, quando eu tenho que fazer discussões internas sobre risco de imagem do banco, risco de franquia, sobre vários pontos, esse meu contexto de ter passado por tudo que eu passei aqui com clientes brasileiros em 2015 e 2016, me deu um poder, um conhecimento muito grande para fazer decisões certeiras, eu acho, como COO. Eu queria entender mais o que uma COO faz, que acho que é a primeira aqui no programa, mas antes, nosso último episódio, o episódio gravado, foi com o Alexandre Miller, o gestor de crédito da JGP. Ele chegou na JGP em 2014 para criar a área do zero, né? Era muito... Ninguém falava de mercado de crédito privado dentro das assets. Em 2014. Hoje, a JGP, que é uma gestora conhecida pelo André Jakurski, gestor de um fundo multimercado, hoje a área de crédito é maior do que 50%. 60% do AUM da JGP vem da área de crédito. Então, para mostrar um pouco da evolução do mercado de crédito no Brasil, né, nos últimos tempos. Você chegou em 2012, né? Como é que era o mercado de crédito privado no Brasil? Assim, de fato, ainda era algo muito só dentro dos bancos, não havia interesse, de fato, das assets, enfim. Como é que foi? Você podia dar uma fotografia melhor de como é que era esse mercado naquela época? Sim, com certeza. Quando a gente falava de fazer uma transação, um empréstimo estruturado, que realmente seria um formato de crédito privado, seja em dólar ou em reais, a gente muitas vezes estava falando com investidores estrangeiros. Ou então era no balanço de bancos locais. Hoje em dia, os bancos locais continuam relevantes, né? Os bancos internacionais estão relevantes também, mas as assets brasileiras realmente cresceram bastante. E eu acho que também grandes fundos estrangeiros cresceram as posições em América Latina e globais. Assim, um grande tema de mercado de capitais já tem sido crédito privado, com certeza, mas na minha visão está ainda mais forte. É um tema que o Morgan Stanley está apostando muito internacionalmente e localmente também. Então, são transações que podem ter formatos bem diferentes. Formatos, por exemplo, que a empresa consegue fazer uma transação que ela ganha crédito como se fosse, fica no formato de equity. Seja, por exemplo, as agências de rating podem considerar equity, sim ou não. Pode estar no balanço, sim ou não. Pode contar como covenant, sim ou não. Então, tem várias iterações de como você pode estruturar uma transação como essa. E antes, os volumes eram mais limitados. Acho que hoje em dia,
os volumes estão grandes, estão muito grandes. E tem investidor que compra a transação inteira, $500 milhões, pá. Globalmente, fora da América Latina, tem transações que são de $13 bilhões com um investidor. Então, assim, eu acho que é um tema muito relevante. Como ele é privado, poucas transações se tornam completamente públicas. Então, muita coisa, as pessoas não estão necessariamente sabendo do que está acontecendo, mas são transações bem interessantes que têm benefícios que o mercado público não necessariamente tem. Mas esses benefícios, assim, até várias dúvidas aqui com essa sua resposta. Uma das perguntas que eu quero te fazer ainda dentro desse contexto é: essas emissões que são privadas, elas são distribuídas só internamente? Isso ali vai para uma outra área de wealth? Ou isso é colocado, talvez, em alguma asset dentro do banco? Como é que vocês incorporam esses produtos que vocês estruturam? Sim, o Morgan Stanley especificamente não distribui internamente. A gente realmente distribui externamente. Temos um time que compra um pedaço pequeno? Temos. Mas, assim, realmente o banco é um banco que tem uma capacidade de distribuição grande. E não necessariamente para pessoas físicas. E sim para investidores institucionais, assets brasileiras ou grandes fundos americanos ou europeus. Então, esse é o foco. E, normalmente, por o tipo de transação que a gente faz, não são muitos investidores por transação. São poucos. E tickets maiores, vamos dizer. Mais uma dúvida que eu tenho aqui nesse processo seu de Manda emissão de ver, dívida. Ana. Sabe por quê? Porque, assim, a gente vê que o dólar está subindo muito, né? E até onde eu entendo, às vezes uma empresa brasileira procura um banco desse porte gringo para fazer uma emissão de dívida já estruturada de forma globalizada, né? Você acha que uma empresa brasileira vai procurar um banco gringo para fazer uma dívida em real? Pode ser que exista, mas a minha cabeça faz mais sentido quando essa dívida já vem dolarizada. Emitir uma dívida em dólar com esse câmbio do jeito que tá e essa impossibilidade, talvez, de rolar a dívida, de conseguir pagar ela. Como é que você vê isso no longo prazo, assim? Porque acho que depois da pandemia a gente percebe que várias empresas conseguiram fazer as rolagens de dívidas, emitiram novas dívidas para pagar dívidas antigas em juros maiores. E a gente não vê uma possibilidade disso acontecer com câmbio tão cedo, né? Então, eu acho que assim, esse ano a gente viu bastante emissão de bonds de emissores brasileiros com câmbio um pouco mais forte, então não nos níveis que estamos hoje. Neste momento agora, tem empresas trabalhando e se preparando para voltar para o mercado em setembro, que tende a ser um mês muito forte. Algumas empresas vão swapar de volta para reais, outras empresas vão deixar a dívida em dólar e talvez recomprar alguma outra dívida que também está em dólar. E, além disso, quando a gente está falando de crédito privado, muitas vezes não é considerado dívida, necessariamente. Então, como isso no balanço da empresa não entra como dívida, a taxa em si, do câmbio, está um pouco menos relevante para eles nesse tipo de produto especificamente. Deixa eu voltar um pouco para. Você quer tirar mais alguma dúvida? Ou podemos voltar para 2012? Vamos voltar para 2012, que depois eu quero mais dúvidas também sobre o que é um COO, o que essa verdade. COO Então faz, vamos- né? Você responde pincelou pra esse gente. assunto e deixou de lado. Eu tenho esse problema de jogar uma pergunta, aí acaba o podcast e eu falo, caramba, aquela pergunta que eu joguei no ar não foi respondida. Marília, o que faz um COO? Maravilha. Acho que o termo COO tem muitas definições e depende de se é uma empresa, se é um banco, pode significar coisas diferentes. Em bancos internacionais, eu sou COO regional, então COO da América Latina. Então, eu vou explicar o que eu faço, tá? Então, Tá. o que um COO de um banco, grande banco internacional, sendo COO regional, faz. Então, eu especificamente trabalho com todas as áreas do banco dentro da América Latina. Então, o Morgan Stanley, basicamente, todas as áreas que a gente tem globalmente, a gente também tem aqui na América Latina, seja banco de investimento, sales and trading, a parte da asset, a parte de wealth management, também todas as áreas de infraestrutura, jurídico, RH, compliance. Então, eu trabalho com essas áreas, criando sinergias para crescer a receita do banco, sinergias entre áreas. Além disso, eu também trabalho no nosso plano estratégico, plano de crescimento. Eu acho que meu trabalho é bastante eclético, tá? Então, no mesmo dia, você não pode imaginar o tipo de coisa que eu tô fazendo. Desde trabalhando num evento para clientes, que vai ter 3 áreas diferentes do banco, até
trabalhando na nossa estratégia de diversidade e inclusão, fazendo o nosso plano de negócios para os próximos 2 anos. E aí vai. Também quando aparecem certos problemas, que tem que lidar com esses problemas e tem que levar para um time de risco global, eu também participo dessa conversa, lidero muitas vezes essa conversa. Então, acho que o que eu faço acabou tocando todas as áreas do banco, de verdade. Nossa, mas deve ser... Porque são áreas com pessoas completamente diferentes, né? Em termos E bem de... sêniores, assim, então eu tenho que meu time em si é um time relativamente pequeno. Então, meu chefe é o presidente da América Latina, e eu trabalho com os líderes de todas essas áreas, e com os seus números 1, 2 ou 3, entendeu? Então, eu muitas vezes estou trabalhando com pessoas bem mais sêniores do que eu, e tendo que guiar, influenciar essas pessoas em uma certa direção para chegar à conclusão que seja melhor para o banco. E com certeza isso é difícil. Foi um tipo de skill, acho que eu desenvolvi, de liderar via influência, né? E tentar fazer coisas acontecerem ou chegar a uma solução que nenhum dos 2 lados gostou muito, mas que é o melhor para o banco. Uhum. Geralmente um bom acordo é esse, né? Quando os 2 lados não gostaram muito, sinal que o acordo foi bom. Eu já ia ressaltar esse verbo que você usou, o influenciar, né? Você até enfatizou, né? O liderar liderar pela influência, né? O convencer pela influência, enfim. Como influenciar pessoas, né? Assim, o que que é influenciar as pessoas, né? Eu digo isso principalmente porque, bom, a gente aqui adora o mercado financeiro, principalmente o mercado de ações, né? Nós, market makers, temos uma carteira de ações, então o nosso papa é o Warren Buffett, a gente adora ouvir tudo que ele fala, que ele lê. E uma das principais, um dos maiores aprendizados que ele tem, né, que é talvez o único certificado que ele tem na parede lá na Berkshire, é um curso que ele fez sobre como influenciar as pessoas, né, que é o do Dale Carnegie, que, enfim, ficou super famoso no documentário do Warren Buffett contando isso. Mas é uma habilidade um pouco subestimada pelas pessoas, né? A importância de você ter essa habilidade de lidar com as pessoas, né? De convencer, de cativar, enfim, todo esse preâmbulo para dizer como influenciar as pessoas, como você desenvolveu isso na sua rotina, na sua vida de trabalho. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho bons relacionamentos, trabalho no banco, né, há 18 anos. Eu sou uma pessoa que gosto das pessoas. E eu acho que isso fica claro. Eu desenvolvo relacionamento querendo mesmo estar lá com aquelas pessoas, querendo mesmo trabalhar junto, fazer acontecer, crescer o banco. E eu acho que as pessoas veem isso, que eu tô querendo fazer a coisa certa, tô querendo ajudar o time. E também ofereço ajuda. Como que eu posso adicionar valor para vocês? E no momento que eu preciso de algum favor, que eu preciso influenciar, eu acho que isso vem com vem mais naturalmente. Uhum. Obviamente, meu chefe é uma pessoa muito importante, então, obviamente que ter ele como chefe faz com que as pessoas também queiram me ajudar, né? Claro. Uhum. A Mas influência, ué, com cada um de um certeza, jeito. cada um de um jeito. Mas eu acho que sim, que desenvolver os relacionamentos é super importante. Você vai desenvolvendo a confiança com os líderes e eles vão te conhecer, eles vão confiar em você, eles vão entender que você está pedindo uma coisa ou querendo sugerir uma solução que é para o bem do banco, que é para o bem, eventualmente, do time deles também. Então, eu acho que esses relacionamentos são super importantes para mim. Eram super importantes na minha carreira como banker de mercado de capitais e agora acho que bastante relevante também. Então, relacionamentos eu acho que é tudo, tá? Pois, né, até o gancho que eu ia fazer. De fato, o relacionamento ele foi importante no seu vamos dizer, antes de se tornar COO, quer dizer, um bom banker, alguém que trabalha ali diretamente com os clientes, relacionamento acaba sendo um skill importante até mais do que o lado técnico? Com certeza. Então, quando você é mais júnior, o lado técnico é a parte mais importante. Então, para mim foi muito fácil, que Uhum. era esse é meu forte. Ao ficar mais sênior, você tem que ter um bom relacionamento. E não só o relacionamento, você tem que usar o seu relacionamento para conseguir uma coisa. Uhum.
E as pessoas, os seus clientes, não podem pensar que você só quer aquilo, porque você quer ganhar aquele mandato, você quer ganhar aquele dinheiro. Eles realmente têm que entender que você está dando a melhor recomendação para eles, que você realmente quer ajudar a carreira deles, quer ajudar a empresa deles ser bem-sucedida. Então, é um relacionamento complexo, mas muito, muito, muito importante. E os clientes precisam confiar em você. Uhum. Eles não vão te dar um mandato para você executar uma transação que é super importante para a carreira deles, sem confiar que você vai fazer um excelente trabalho e que você vai, durante o processo, estar perto deles, jogando eles para cima, dando o intel correto. É realmente relacionamento muito importante no trabalho anterior e nesse. Da hora. Pô, legal. Achei muito legal isso, porque soma um pouco dos soft skills com hard skills, né? Que a gente sempre escuta dizer assim, não é só você ter o conhecimento técnico, entregar, bater suas metas. Você tem um pouco desse desenvolvimento de carreira lá dentro também, porque não é muito óbvio, né? Você é uma analista de crédito, analista de renda fixa, de estruturadora de crédito e simplesmente virar COO de uma operação inteira da América Latina, assim. Isso é muito interessante. Porque, e aí, enquanto você falava isso, eu parei pra pensar, né? Pô, por que talvez não seja óbvio uma analista de renda fixa construir esse caminho e conseguir uma cadeira tão interessante? Porque no final do dia, quem pegaria essa cadeira? Algum outro analista de alguma outra área? Lá no Morgan Stanley, eles falam muitas vezes que os COOs que são muito bem-sucedidos, muitas vezes, vêm de áreas de negócio. Então, estão trabalhando uma coisa específica de negócio que não tem muito a ver com o trabalho futuro, que é o trabalho de COO, mas eles conseguem fazer essa transição facilmente. Então, quando eu fui oferecida essa posição de COO, eu sentei com alguns mentores, alguns sponsors, e muitos falaram exatamente isso. Não se preocupe. Eu sei que você não vai entender nada no começo, mas o seu contexto de estar no business, de ter que correr atrás, todos os dias correndo atrás de fazer receita. Porque, como é mercado de capitais de renda fixa, você começa o ano zerada, e você tem que fazer uma receita alta, né? E você tá todo dia correndo atrás e conversando com clientes e gerando mandatos novos. Quando você tem esse contexto de estar todos os dias correndo atrás de receita nova, naturalmente, dentro de você vai ser a pessoa que vai estar correndo atrás também de fazer as coisas acontecerem como COO. E vai estar aprendendo muita coisa nova, mas também, tendo estado no banco naquele momento já há 15 anos, eu tinha muitos relacionamentos, eu conhecia vários produtos, e isso me ajudou, com certeza. Deixa eu trazer, voltando aí para o assunto do mercado de crédito do Brasil em 2012, né? Bom, o Brasil passou por várias mudanças de ciclo de lá para cá, né? Tivemos impeachment, tivemos uma eleição, já 2 eleições, né? E muita coisa mudou no Brasil, muitos investidores vieram para a Bolsa, mas nesse momento agora que a gente grava, aí metade do ano de 2024, o Brasil não está muito bem na foto, assim, né? A representatividade do Brasil nas carteiras de investidores estrangeiros vem diminuindo. O mercado de ações do Brasil vem perdendo liquidez, né? O volume financeiro vem sendo menor. O juro alto e talvez a evolução do mercado de crédito tem sugado um pouco esse dinheiro. E até recente saiu uma matéria bem extensa na Bloomberg Linha, conversando sobre a entrada do mercado de crédito nas gestoras de ações e de multimercados, né? Várias casas tradicionais que estão desenvolvendo essas áreas ali dentro, que por um lado é bom, né, para quem trabalha com renda fixa, com crédito, mas por outro lado mostra um pouco dessa mudança até de a visão estrutural para o Brasil, né? Eu terminei a matéria com a impressão de que talvez o mercado de capitais no Brasil esteja pujante, esteja num bom momento, pode até acelerar, mas o mercado de ações não vai ser mais o protagonista nisso, né? Acho que a última gestora que aparece na matéria, né, que é a Porto Asset, uma gestora de 32 bilhões em ativos sob gestão, que praticamente desfez a área de ações, porque colocou os analistas na área de crédito e fez uma parceria com uma outra gestora, SFA, para cuidar da parte de renda variável, né? E eu fico pensando, pô, será que no próximo boom no mercado de capitais a gente pode ver até menos IPOs do que viu, porque o mercado de crédito está com tantas alternativas, está tão evoluído que a saída das empresas para se capitalizarem pode ser pelo crédito e não pelo equity? Como é que você vê todo esse momento aí do mercado de capitais no Brasil? Com certeza. Então, começando um pouco sobre o mercado de renda variável, realmente, concordo com tudo que você falou. Os fundos de multimercado e os fundos de ações, né, viram
grandes resgates nos últimos anos, um ano, e isso fez com que... É um pouco desanimador isso, porque você tem que resgatar, você tem que vender posições em um valuation baixo. Então, quando você vai pensar na bolsa no Brasil, o valuation está bastante baixo. Acho que talvez seja dos nomes dos países relevantes em mercados emergentes, acho que está mais barato nesse momento. Então, o momento de entrar para o Brasil, assim, a gente está esperando catalisadores, que podem ser desde o corte da taxa de juros pelo Fed, que o Morgan Stanley acha que vai acontecer em setembro, e vai cortar 25 basis points por reunião nas próximas reuniões, até junho de 2025. Então, isso, obviamente, pode ser um ponto bastante positivo, que vai dar um boost para o mercado de renda variável. Além disso, a situação fiscal, obviamente, é super importante aqui. Então, notícias positivas do lado fiscal, obviamente, podem ser um trigger para a subida da Bolsa Brasileira e, eventualmente, a volta de IPOs, certo? Além disso, com certeza, também o ponto sobre o presidente do Banco Central, que, obviamente, vai mudar no final desse ano e esperamos que continue muito independente, com muita autonomia. Acho que um ponto também interessante, que não sei se está na perspectiva de todo mundo, mas é sobre o índice de MSCI, que agora no final de agosto, né, vai ter um rebalanceamento e vão incluir empresas que são listadas fora do Brasil. Isso significa que a gente estima que dentro do índice de mercados emergentes, Brasil vai virar de 4,3% para 4,8%. Isso significa um inflow de 5 bilhões de dólares para o Brasil, que acho que é um ponto positivo, e não sei se todo mundo tá pensando nisso. Mas aí, realmente, neste momento, estamos no aguardo desse catalisador, né? E em relação ao mercado de crédito, o mercado de renda fixa aqui no Brasil e de crédito se desenvolveu bastante. Então, quando você olha para empresas brasileiras, o volume de emissões no mercado local, seja de debêntures simples até, né, estruturas incentivadas, chega a 500 bilhões de reais, dependendo do ano. É gigante. Quando você olha para o mercado internacional de bonds para empresas brasileiras, depende do ano também, isso varia, mas, sei lá, estamos por volta de 25 bilhões de dólares. Então, mais ou menos, um pouco mais do que um quinto do volume do mercado local. Quando você olha para outros países da América Latina, o mercado local não é nada perto de ter a relevância que o mercado local brasileiro tem. Tá? Muitos países de mercado emergente precisam acessar mais o mercado internacional. Já o Brasil não, tem um mercado fortíssimo, o mercado local. E o seu ponto de que, quando a gente vê vários fundos crescendo a área de crédito, só faz ter mais liquidez, mais profundidade para esse mercado. O que, com certeza, abre alternativas para empresas brasileiras acessarem a levantarem capital. Seja para empresas já listadas, por exemplo, que em vez de fazer um follow-on, talvez, se não estiverem precisando, por razões de agência de rating, por razões de covenants, se não estiverem precisando fazer um follow-on, muitas vezes, para levantar capital, realmente vão para o mercado de crédito local. E, além disso, também empresas privadas que ainda não querem fazer o IPO podem acessar o mercado de crédito privado. Pergunta bem de leigo, tá? Você até falou dos IPOs, né? Tá relacionado ao preço, né? Obviamente que a bolsa precisa estar precisa estar quente, né? Tem que estar dinheiro na bolsa, a bolsa subindo, para que as empresas tenham interesse em fazer IPO, porque aí você vai vender no melhor preço. No mercado de crédito, como é que funciona? Se existe algum termômetro do mercado para ficar mais interessante ainda para as empresas, ou é análise relativa com a bolsa? Assim, não, a bolsa está ruim para fazer IPO, então vou vender crédito. Tem algum termômetro também para o crédito? Com certeza, com certeza. Então, para o mercado internacional, tem alguns termômetros, principalmente as emissões fora do Brasil estão muito quentes, existem livros de demanda bastante grandes, e, obviamente, mais importante ainda, para as emissões dentro do Brasil, mas no mercado internacional. Então, o tamanho do livro de demanda das outras transações, o spread, né? Então, prêmio versus o Tesouro Americano. Agora, nesse momento, apesar dos juros, do custo total estar relativamente alto, mas o spread versus o bonde do Tesouro Americano está muito, muito apertado. Então,
um momento interessante, sim, de acessar o mercado internacional, principalmente para as empresas que não necessariamente precisam mandar o dinheiro de volta para reais, que podem deixar o dinheiro em dólar. Então, esses são alguns dos pontos. Para o mercado local, eu acho que o mercado local é menos está aberto com mais frequência do que o mercado internacional. Por quê? Os bancos investidores locais, eles precisam botar dinheiro para trabalhar Uhum. e são as empresas do Brasil que são, né, as opções. Então, acho que os bancos, existem certos momentos que o mercado local fica um pouco mais fechado, existe. Muitas vezes tem a ver com quando os bancos dão firme para uma debenture, por exemplo, e se durante esse processo o mercado piora e os bancos acabam perdendo muito dinheiro em relação a esse firme, nesse momento os bancos ficam um pouco mais cuidadosos e vamos dizer, as emissões ficam menos frequentes. Uhum. Mas em geral, acho que o mercado local é um mercado muito forte e que se desenvolveu bastante nos últimos 10 anos. E só curiosidade, agora que eu me liguei que eu tô falando com alguém do Morgan Stanley e falou sobre o MSCI, né? Que é um índice que a gente fala tanto por aqui, Mas né? olha, não é do Morgan Stanley há muitos anos. É que quando fala que a Bom, o sigla, nome né? né? O Morgan Stanley Capital Index, Exato. né? Mas eu sempre falava, não, porque vai ter esse fluxo, né? Só para, né? Tem um índice, né? Que vários fundos mundo afora seguem, né? E esse índice é revisado e quando entra alguma ação brasileira ou sai, né? Até pelo tamanho pequeno do mercado brasileiro hoje, acaba tendo um inflow ou um outflow ali que pode ajudar no curto prazo. E gostei quando você falou sobre o valuation, de fato tá barato, né? Mas infelizmente, né, pra gente que adora o mercado de ações, valuation não é gatilho, né? Então, por mais que a bolsa esteja barata, ela pode ficar barata por um bom tempo. Tem algum ponto, Ana, que queira puxar desse assunto? Eu fiquei Então, pensando manda aqui, a ver. gente tá falando tanto de Brasil, ela é CEO América Latina, Salomão. Vamos perguntar de outras coisas aqui, vamos perguntar de uns pares brasileiros. Eu quero muito entender isso, sabe por quê? Porque, às vezes, a gente tem muito essa ótica também de que o brasileiro investe no Brasil, o Brasil é muito pouco representativo lá fora. Achei muito legal que vários dos seus pontos olham um pouco para esse aumento de representatividade brasileira, não só no MSCI, que é um índice que não é mais Morgan Stanley, mas super representativo. Como que a gente pode olhar para o Brasil perante esses outros países, assim? O que a gente pode esperar da nossa bolsa, do nosso mercado de crédito, das nossas expectativas de crescimento, né? Porque você deve olhar para tudo isso. Sim, com certeza. Acho que vou falar um pouco mais do México, que é o nosso, vamos dizer, o segundo país mais forte dentro de América Latina. Mas o México, com certeza, tem uma história bem interessante nos últimos 2 anos. E foi um país que teve alguns IPOs esse ano, né? E tem outros que a gente está trabalhando. Neste momento, com o resultado das eleições presidenciais do México, não pela presidente em si, mas por outros fatores relacionados às eleições, o mercado deu uma acalmada. Estamos no aguardo de entender mais qual vai ser alguns pontos especificamente sobre quem vai ser nomeado para a Corte Suprema do México. E aí, com isso, acho que a gente deve ver o fluxo voltar um pouco mais forte. Mas no México, 2020 e 2021, a gente não viu grandes IPOs que nem a gente viu no Brasil. Então, muitos fundos de private equity que no Brasil conseguiram reciclar capital, então muitos deles fizeram IPOs ou follow-ons das empresas e reciclaram capital, então conseguiram investir em novas empresas em 2021, 2022 e tem muito dinheiro ainda para investir. No México isso não aconteceu. E isso está acontecendo agora. Então, os fundos de private equity estão realmente mexendo capital lá, estão conseguindo fazer alguns IPOs, estão conseguindo ficar mais ativos no México, que é um momento super interessante do lado de M&A e do lado de mercados de capitais. Então, a gente está com essa pausa neste momento, mas bastante ativos no México, com certeza. Deixa eu trazer Na verdade, eu sempre trago essa reflexão quando eu falo com alguém que tem essa vivência fora do Brasil, né? O Martin Scobari, né, da General Atlantic, ele falou já em acho que foi no Fora da Curva, eu sempre vejo ele falar isso, né? Que sobre se você quer investir no Brasil, é só você ver o que está na capa do jornal nos Estados Unidos, espera 10 anos e investe aqui, né? Porque as tendências de lá de fora chegam aqui, né? Ele até justificou vários dos investimentos que ele fez na GA, né? Como Submarino, até a própria XP, foram um pouco
nessa regra. Para você que trabalhou no setor financeiro, né, em Nova York, em Londres, e agora está aí há 12 anos no Brasil, o Brasil tem alguns atrasos dentro do setor financeiro? Tem coisas que você via lá fora que, putz, aqui vai demorar para acontecer e tal? Ou pelo fato de estar dentro de um banco global, esse gap aí você não enxerga muito? Como é que é essa diferença entre trabalhar dentro do Brasil e fora do Brasil? Uhum. Bem, falando um pouquinho do setor financeiro, eu acho que realmente os bancos brasileiros são muito avançados, tá? Eles são. Se você for pensar a crise de 2008 ou 2009, os bancos brasileiros não tiveram um impacto grande, eles estavam super bem capitalizados, foram muito menos impactados negativamente. Além disso, em 2011, né, quando veio a crise dos bancos europeus, também o mercado brasileiro continuou bastante resiliente. Então, acho que o setor financeiro, o mercado de bancos no Brasil é um mercado muito forte e bastante avançado, sinceramente, em vários produtos e em várias tecnologias. E temos hoje grandes bancos, novos bancos também, que acho que são líderes globalmente. Dentro da área de pagamentos, por exemplo, tudo bem, talvez os primeiros IPOs do setor de pagamentos foi nos Estados Unidos, mas apenas 2 anos depois a gente viu muitos IPOs acontecer aqui no Brasil. Então, acho que 2 anos não acho que é muito tempo. Então, acho que tem alguns pontos bem que a gente dá para mostrar aqui que o Brasil não está atrás mesmo. Quando a gente pensa um pouco sobre os investidores, sobre o mercado de minoritários, por exemplo, eu acho que no Brasil existe ainda muita regulamentação em relação para proteger o investidor varejo, para proteger o minoritário. Nos Estados Unidos, a gente realmente não vê muito disso, tá? Porque acho que os investidores de renda variável nos Estados Unidos têm muita experiência e são mais sofisticados. São anos e anos e anos investindo em renda variável e tem muito menos regulação para proteger esse tipo de investidor. Eles naturalmente já se unem, fazem class actions, tem muito mais experiência em litigar. E com isso as empresas também já sabem como agir de um jeito que não vai impactar negativamente a base de investidores minoritários ou de varejo. Então, acho que o Brasil ainda está de um jeito um pouco atrasado, porque essas regras, eventualmente, talvez não sejam tão necessárias no momento em que os investidores locais de varejo fiquem mais sofisticados, tá? E existem certas regras quando vai fazer um follow-on de uma empresa americana versus fazer um follow-on aqui. Lá você dá para fazer um follow-on em um dia. Aqui tem que fazer daquele tempo de prioridade, etc. Então, existem pontos que realmente lá, em termos do mercado, está mais avançado. Muito mais amadurecido, né? E aí, voltando até cavucando uma resposta que a gente já comentou, mas hoje a maior empresa de valor de mercado brasileira não está no Brasil, né? Nubank. Uma das maiores instituições do mercado financeiro, que é a XP, também não está listada no Brasil. O Mercado Livre, que não é brasileiro, mas tem no Brasil o seu maior mercado, também não é listado aqui, né? E você que acompanha a dinâmica aí do mercado de capitais, isso pode ser um red flag ou é só um alerta, assim, de, talvez, além do mercado de crédito já está meio que roubando um pouco o protagonismo do mercado de ações, as próprias empresas talvez não vejam mais tanta vantagem em estar listadas no Brasil. Assim, são casos... A gente teve muito mais IPOs em termos de número do que empresas que foram listadas lá fora, mas o tamanho delas, né, e até o sucesso delas acabou, né, contrastando com a maioria das empresas listadas aqui no Brasil. Como é que você vê isso? Acho que é um ponto interessante e existem situações, certos tipos de empresa que acho que faz mais sentido realmente listar lá fora. Existem outras empresas que a base de investidores realmente maior vai ser investidores brasileiros de qualquer maneira, então acho que não necessariamente faz sentido listar fora do Brasil. E então, a gente acha que cada empresa tem que pensar na sua própria história, pensar na sua base de investidores que quer crescer, que quer desenvolver, e aí com isso fazer essa decisão. Mas sim, existem grandes exemplos de sucesso de empresas que listaram fora do Brasil.
Sabe uma dúvida que eu tive agora aqui em uma das suas respostas também, que eu estava até amadurecendo essa pergunta? Você que vem dessa área de crédito privado e hoje num banco desse tamanho, como é que cresce uma área de crédito privado do Morgan Stanley, por exemplo, no país como o Brasil, que tem empresas muito limitadas que olham para esse tipo de mercado, de criar essas dívidas, de emitir esses bons lá fora? Tipo, o que é uma métrica de crescimento ou de você bater uma meta nessa área de Sim. renda fixa? Sim. Não, com certeza. Não é uma área gigante, mas é uma área relevante. Porque, se você for pensar, é um produto que não assim, ele é um produto que a pessoa, né, as pessoas que estão trabalhando na estruturação, estão realmente gerando alfa ali, porque o formato da estruturação, os detalhes, por exemplo, se vai ter algum crédito de equity ou se vai. Esses detalhes são super importantes e vão fazer a transação ser mais ou menos bem sucedida. E é um tipo de produto que não tem tanta gente olhando, né? Os seus concorrentes não sabem necessariamente que você está fazendo isso. Diferente de uma transação de mercado de capitais, no qual todos os bancos estão atrás daquela mesma transação e que algumas vezes tem vários bancos trabalhando juntos, algumas transações de crédito privado pode ser uma transação que você trabalha sozinho e que gera bastante fruto pro banco. Então, eu acho que concordo com você que não é tão grande, mas acho que é bem relevante. Trazer um assunto da moda, o AI, né? A inteligência artificial. Bom, quem investiu em alguma empresa ligada a isso está muito feliz aí no mercado e tudo mais. A gente não tem tantos representantes na Bolsa Brasileira, quer dizer, acho que não tem nenhum, mas acabou sendo um tema que ganhou pelo sucesso no mercado de ações. Muita gente começou a estudar mais, acho que todo mundo tem aí um login gratuito no ChatGPT, usa alguma coisa, já começou. Se as pessoas não se tornaram mais produtivas nesse ano, não foi por falta de sinais ali, né, com tantas ferramentas e novidades. Dentro do banco, né, imagino que esse já é um assunto não só como investimento, mas até como melhoria. Como é que o assunto AI já está inserido no Morgan Stanley e no mercado financeiro de maneira geral? Esse é um assunto que acho que todos os bancos devem estar olhando isso bem atentamente. No Morgan Stanley tem vários produtos que ainda não são públicos, né? Que vão fazer parte de áreas para melhorar, para ficar mais eficiente, que eu não posso discutir aqui. Mas tem 2 produtos especificamente que, se olhar no Google, você vai achar, então eu posso conversar com vocês sobre isso. Então, um deles é um produto que a gente desenvolveu em 2023, e acho que agora eu não lembro se foi março ou abril de 2023, então bem no comecinho, com OpenAI. E o Morgan Stanley fez uma parceria com eles e desenvolveu um produto em que conectava nossa área de research com a área de wealth management, ou seja, os financial advisors. Então, pensa assim, nós temos, sei lá, 20 mil, 15 mil financial advisors, parecido com os agentes autônomos, espalhados pelos Estados Unidos e alguns lugares do mundo. E imagina que para cada cliente, pessoa física, né? Porque nós temos uma base muito grande de clientes, pessoa física, para investir. Cada agente autônomo precisa pensar, desenvolver ideias que quer apresentar para aquele cliente, distribuir um pouco do que o nosso research está recomendando. Então, o AI, a gente se juntou com a OpenAI para basicamente criar um programa dentro do Morgan Stanley que, com os inputs desse agente autônomo, consegue cuspir, vamos dizer, vários produtos de research que são super relevantes para aquele cliente específico. Então, acho que as recomendações para o cliente final vão ficar muito mais certeiras. E a gente vai realmente usar mais profundamente tudo que o nosso research tem para oferecer, que é bastante. E que acho que nem sempre uma pessoa consegue dar conta de ler tudo que foi publicado pelo Morgan Stanley e escolher os pontos mais relevantes para aquele cliente específico, né? Então, acho que esse é um ponto que é público, eu posso dividir com vocês. Isso foi implementado em abril ou março de 2023. E esse ano também já tem outro produto, que é o chamado Debrief. E ele basicamente trabalha com também esses financial advisors, né, esses agentes autônomos, em resumir todas as discussões com os clientes, os follow-ups, tudo que é mais administrativo no trabalho de cobrir clientes,
para que esses agentes autônomos fiquem muito mais eficientes e não esqueçam de fazer alguma coisa e consigam cobrir mais clientes de um jeito mais profundo, realmente pensando, investindo na parte do relacionamento, investindo na parte das ideias, sem gastar tanto tempo na parte administrativa. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios do AI, é realmente valorizar as qualidades mais relevantes dos empregados do Morgan Stanley e o trabalho do dia a dia, que talvez seja menos intelectual e menos, talvez, relevante, mas muito importante, porque se você deixar de fazer o follow-up, também, né, as coisas não vão andar para frente, mas deixar muita coisa que é mais administrativa para o AI resolver para você. Excelente. Muito bom. Muito bom. Posso mudar de assunto? Ou... Vamos, tô doida pra saber mais sobre a vida dela. Então, na verdade, a minha pergunta é simples e direta, né? Como é que você concilia essa agenda atribulada de uma COO da América Latina com a profissão mãe, né? Uhum. Que há 5 anos nasceu o primeiro, há 3 anos nasceu o segundo e trabalho no mercado financeiro exige muito, né? Enfim, como é que conciliar essas duas agendas? Como é que foi? Como é que tem sido? Uhum. Enfim, acho que vale a pena aqui até não só você contar a sua experiência, mas até um testemunho para várias das mulheres que vão estar ouvindo aqui e talvez tenham o sonho também de ser mãe e trabalhar no mercado financeiro, né? Sim. Eu sempre tive esse sonho, é a verdade, assim. Meu sonho era de ser muito bem-sucedida no mercado financeiro e ser mãe. E sabia que isso ia ser muito difícil. Mas como esse era meu sonho desde o começo, acho que isso fez com que ficasse um pouquinho mais fácil. Mas acho que, assim, depois que eu tive filhos, com certeza a situação muda. As prioridades mudam, tem mais pratinhos para resolver e tem mais coisas na cabeça, né? A carga mental aumenta drasticamente. Acho que um dos pontos é saber impor limites. Então, se eu trabalhava até X horas da noite, antes de ter filhos, depois de ter filhos, eu decidi que todo dia, depois de um certo horário, eu ia para casa. Se o cliente quisesse fazer uma reunião comigo, eu falava, olha, e esses outros horários funcionam para você? Posso te ligar às 8 da noite, quando minha filha já estiver dormindo? Eu acho que hoje em dia todo mundo entende isso. Eu chegava em casa, ficava com meus filhos e, eventualmente, depois eu entrava, trabalhava mais um pouco remoto. Mas saber impor esses limites, porque se você não impõe, ninguém vai impor por você. Você tem que ter a confiança de, se você for a primeira pessoa a fazer isso, de onde você trabalha, fazer com confiança e com consistência. Eu acho que também o tempo que você tá com seus filhos, você tem que fazer valorizar ele. Então, não estar com o celular na mão quando você tá com seus filhos. Você tem 1 horinha de manhã e 1 horinha de noite, que essa hora seja muito valiosa, que você dê atenção, que você brinque com eles. É exaustivo, né? Porque você tá trabalhando bastante. Quando você tá com seus filhos, você tem que dar tudo de si também. Não é simples, sinceramente, não é simples. Realmente tem todos os altos e baixos de, né, quando a vida acontece, que acontece pra todo mundo, quem tem filho e quem não tem filho. Todo mundo já teve várias noites mal dormidas. E tudo isso, acho que é parte da vida de todo mundo. Acho que a mãe talvez tenha um adicional. Muitas vezes, quando o filho acorda no meio da noite, ele quer a mãe. E isso faz com que a gente tem que aguentar um pouco mais, ter mais uma energia adicional. E a carga mental, acho que da mulher é um pouco mais alta, naturalmente. Mas com a força de vontade e com também momentos de reflexão, que você vai saber que alguns pratinhos vão cair. Vão ter momentos que você não respondeu, você não fez a coisa certa no trabalho. Você talvez não agiu tão rapidamente quanto você poderia, porque você estava lidando com outro problema em casa. E tem momentos também que viajo com alguma frequência internacionalmente e, né, sei lá, 6 vezes por ano, ficar fora por alguns dias. Eu tenho que ter minha base de apoio, meu marido, meus pais moram em São Paulo. Então, acho que essa base de apoio é muito relevante. Meu marido também trabalha em mercado financeiro, então não é tão fácil assim, mas a gente consegue conciliar. Agora, sobre isso, você contou que no começo da sua trajetória o fato de ter uma mulher, né, não era sua chefe imediata, mas já era uma diretora sênior, mãe de 2, indo para o terceiro, isso
te ajudou a, de certa forma, entender que é normal isso. Mas isso não é a realidade do mercado financeiro, né? Boa parte das mulheres que trabalham no mercado, que são poucas mulheres, tem um chefe homem, né? Então, até pensando que a nossa audiência é predominantemente masculina, o que que um chefe homem poderia fazer ou deveria fazer, tendo em vista que tem uma funcionária que às vezes tem o sonho de ser mãe e tudo mais, e isso, de certa forma, até pode ter esse bloqueio, né? Pelo fato de um chefe homem talvez não entender tudo isso que uma mulher Com passa. certeza, com certeza. Eu acho que tem um ponto, se a empresa que a pessoa trabalha tem o programa de licença paternidade, eu acho que isso tem que ser usufruído, tá? Então, o Morgan Stanley tem licença paternidade de 4 meses. É muito importante que os homens tirem a licença, que façam. Normalizar isso, né? Exatamente, normalizar. Porque o que acontece se as mulheres estão vendo que os homens também estão usufruindo da licença paternidade, as mulheres ficam mais confortáveis quando chegar a vez delas, entendeu? Então, assim, olha, ele tirou os 4 meses, aconteceu o que aconteceu, deu tudo certo, tiveram alguns problemas, mas assim, a vida continuou, deu tudo certo com esse tipo de trabalho. Então, quando for a minha vez de tirar a licença maternidade daqui a X anos, vai dar tudo certo também. Então, para as empresas, que acho que nem todas, né, hoje em dia têm licença paternidade, mas espero que esteja no caminho de terem. Acho que isso é muito importante. Acho que muitos homens podem ser mais aliados de mulheres. Então, seja mulheres que trabalham no time deles ou mulheres de outros times, mas realmente pensar na carreira daquela mulher e ajudar no processo da carreira. Uhum. Teve uma mulher bem sênior lá do banco que ela me contou que ela era chefe de uma área bem grande e ela falou com os líderes homens que trabalhavam na área dela. Ela falou assim, olha, quando você tiver uma reunião, se levar uma mulher do seu time, reunião com clientes, por exemplo, nunca interrompa a mulher. Se ela tá dando uma ideia que talvez você não concorde 100%, deixa ela falar, não interrompa, valorize os pontos positivos que ela falou. Eu acho que fazer o processo de aumentar a autoconfiança da mulher é muito valioso. Isso vai gerar muitos frutos, então, com certeza, ouça, pare para ouvir. A gente vê muita gente, né, cortando, entrando e cortando, não cortando só mulheres, mas homens também, mas faça esse trabalho de parar, ouvir, reiterar positivamente o que ela falou. Eu acho que isso, com certeza, vai gerar mais autoconfiança, vai gerar mais pontos positivos e mais ideias diferenciadas para a mesa. Eu acho que faz muito sentido também pensar que o Morgan Stanley já é uma instituição sólida também, né? Eu tenho várias amigas, não sou mãe ainda, mas eu tenho várias amigas do mercado financeiro no Brasil que voltar de licença maternidade e ser demitida, por exemplo, ou não receber o bônus, ou não entrar dentro desse contexto de que realmente o período de maternidade não é uma ruptura de carreira, mas, na verdade, um avanço, né? Uma outra perspectiva de carreira. Então, você acha que ele no Morgan Stanley foi um pouco mais fácil, porque já tem essa solidez, já é tipo, não tem problema, a gente quer continuar com a Marília aqui nessa ascensão de carreira, isso vai acontecer independente dela focar um período em também ter filhos, né? Com certeza, não, com certeza. Eu gosto muito, acho que esse é um dos pontos positivos do Morgan Stanley. Os grandes bancos mais sólidos, acho que todos têm isso, a maioria. Mas sim, certas empresas menores, ou as pessoas têm um pouco mais de dificuldade com esse ponto, com certeza. Então, acho que quando você estiver pensando no seu futuro, se você quiser ter filhos, realmente... eu acho que mas ao longo dos próximos anos eu vejo isso que vai mudar bastante. Eu também acho que tá ficando... Até a gente falar disso aqui, ó, veja bem, no podcast de ações, não é mesmo? Eu queria ouvir mais você, Ana, sobre isso também. Eu? Mas eu não sou mãe ainda. Não, mas você é mulher dentro do mercado financeiro, né? Acho que queria, até pelo seu... Assim, se querendo ou não, você desbravou uma nova profissão aí no mercado financeiro, a profissão influenciadora, que fala direto, né, com a ponta final, não necessariamente com o cliente. Enfim, o que você poderia dar também de conselho, ou até uma reflexão para quem está ouvindo a gente? Eu acho que o mais importante é a gente deixar de olhar para a falta de representatividade como um problema e então se tornar essa representatividade que a gente não enxerga. Uhum. Acho que eu tive uma experiência única de carreira no mercado financeiro, né? Eu trabalhei em uma empresa de finanças e realmente era isso. O meu chefe era homem, o chefe do meu chefe era homem, o chefe do chefe do meu chefe era homem e assim seguia até o cargo maior de liderança da companhia. Mas tinha uma economista-chefe mulher.
E eu achava aquilo impressionante, eu achava incrível. Então, você sabe que existe. E não é que você vai no dia a dia do seu trabalho e você fala, nossa, tem uma mulher ali. É que automaticamente, no seu inconsciente, você só se sente representada. Tudo bem que é só ela e você. Tudo bem que é só ela e depois tem mais uma, mas você realmente consegue enxergar uma projeção de carreira, né? E isso faz muita diferença. Muito bom, muito bom. Adorei o papo aqui até o momento. Podemos entrar no ping-pong? Você quer trazer mais algum assunto? Vamos, eu já tenho perguntas pra ela no ping-pong. Ah, você já pensou em ping-pong? Ótimo, maravilha. Bom, ping-pong a gente sempre faz aquelas 5 perguntinhas padrões, né? Dos 3 livros, a música e por que o convidado. Pedi esse desafio pra Ana, de já pensar em coisas do ping-pong enquanto o papo fluía. Bom que já veio. Vou começar pelos livros, parte mais fácil. Toda a biblioteca do Market Makers está em mmakers.com.br/biblioteca. Você vai ver todas as recomendações de todos os episódios. Começando pelo livro de mercado. Marília, qual livro de mercado você recomenda para nossa audiência? Olha, vou ser sincera, eu não leio livros de mercado. Eu gosto de ler realmente por pura diversão. Eu ouço muito podcast, eu leio research, eu leio muitos jornais, mas tem um para recomendar, chamado The Big Short, que também virou filme. E acho que eu passei por muito daquilo, né? Então, para mim, é emblemático, porque eu vivi aquilo. Então, com certeza, é relevante para mim. É mais legal o livro ou o filme? Acho que os dois, mas se você não tiver tanto tempo, vai direto pro filme. Nossa, é que o filme é tão bom. Eu também acho. Passei Atores longe do excelentes. livro, mas o filme é muito bom. Atores excelentes, com certeza. O livro tema livre. Tá. Eu amo ler, leio bastante. E foi muito, muito difícil essa pergunta, tá? Porque são muitos livros? São muitos livros. Então fala 2. Tá bom, Se quiser vai. falar 2. Chama Personal History, que é o memoir da Katharine Graham. Ela foi a líder do Washington Post por muitos anos, foi uma pessoa super importante, uma mulher pioneira, super importante na política americana e no jornalismo americano. Tem outro aqui, como eu sou baiana, né? Jorge Amado, Terras do Sem Fim, um livro que eu gosto muito. Aí vou falar um terceiro, vai. Vai, fala. Você gosta tanto de ler e não gosta de ler coisa de mercado, fiquei curioso. Então. A Tale of Love and Darkness. É o memoir do Amos Oz, que é um escritor, mas tem uma história de vida super interessante em Israel. Então, acho que conta muito, dá um contexto para muita gente entender o que está acontecendo hoje em dia na guerra. Acho que te dá uma história da região, do zionismo, bem, bem interessante. E é extremamente bem escrito, porque ele também é um autor de livros romances, sabe? Então, é lindo o livro. E só para audiência que gosta de comprar os livros que recomenda, vai ter trabalho para achar, pelo menos, o Personal History já... Bem fora do óbvio, né? Eu adorei. Então, adorei mesmo. Vai ter que ralar. Vocês que lutem. Agora, já que você lê tanto, né, vai ter que dar uma anti-recomendação de livro que a gente apelidou de o livro para morrer antes de ler. Ai, meu Deus. Esse foi o mais difícil de todos. Eu realmente não sei. Eu não gosto de ler livros de autoajuda e livros de... Não sou tanto de livros de mercado financeiro. Então, não tenho, assim, um anti-livro específico. Mas teve um livro que é maravilhoso, lindo, mas é extremamente triste, que eu não consegui continuar. Chama-se Angela's Ashes. É maravilhoso. Durante a fome na Irlanda. Muito bem escrito, mas tão triste. Sabe quando você para no meio e fala assim, não aguento. Não consigo mais ler isso. E nunca terminei, então eu não sei como é o final do livro. Tá bom, não tá indicado exatamente porque não leu, tá bom. Porra, adorei. Deu mais vontade de ler. Uma música e por quê? Eu gosto muito do Van Morrison. Tem um disco dele chamado Astral Weeks, e a música é Sweet Thing. É uma música que ambos eu e meu marido já gostavam muito antes de se conhecer, e marcou muito a época da minha faculdade. Eu danço também, eu dançava, né, balé, jazz, etc. Então, essa música foi bem importante pra mim na época da faculdade, com a parte de dança da minha vida. Legal. E um convidado ou uma convidada que você gostaria de ver aqui no Market Makers, no seu lugar, conversando com a gente? Sim. Bem, eu vou recomendar uma mulher,
A Fernanda Guardado, que trabalhou no Banco Central por alguns anos. Já ouvi ela falar algumas vezes, inclusive em eventos do Morgan Stanley. Ela é super interessante. E vou falar também, recomendar uma pessoa que trabalha no Morgan Stanley. Ela tá saindo de licença maternidade, então acho que a gente vai ter que esperar, talvez para ano que vem. Então já a Fernanda eu tento agora para 24 e a sua indicação do Morgan Stanley eu tento para 25. É a Ana Madeira. É a nossa nova economista-chefe de Brasil. Ana Madeira, nova economista-chefe de Brasil. Ótimo. Eu já tinha colocado uma pergunta extra para você, mas vou deixar a primeira Ana falar as delas, estou muito curioso. É? É. Uma mulher que você admira. Ai, tantas. Eu acho que tem pessoas da minha vida, pessoal, tá? Então, minhas duas avós maternas e paterna, minha avó materna e paterna, ambas, uma trabalhou bastante, então tem uma história na Bahia, no interior da Bahia, então trabalhar desde de jovem, etc. Então teve uma vida bem sucedida para o contexto dela, mas ambas muito mulheres poderosas, mulheres que sabiam gerar coisas boas e acolher a família e fazer o bem. Então, assim, inspiração com certeza dentro de casa. E eu acho que também fora de casa, que acho que talvez mais relevante aqui pro podcast, é Ruth Porat. A história de vida dela é muito interessante, a história de vida do pai e da mãe, e depois a vida dela e dos irmãos. É uma família, assim, que realmente passou por muito para chegar onde estão, e ela é brilhante. E depois de trabalhar no Morgan Stanley muitos anos, ela fez esse pulo de carreira para se virar CFO do Google, e ela tá lá há muitos, muitos anos e é super, super bem sucedida. Então, eu já fiz algumas reuniões com ela e realmente concordo que ela é sensacional. Tem mais duas? Não, então manda as suas Pode? aí que depois eu finalizo com a minha. Então tá. Qual vai ser o seu próximo passo de carreira? Boa pergunta. Será que pode contar? Não sei se eu Depois de posso CEO, contar. vai pra onde? A presidente do Morgan Stanley no Brasil. Uma Olha, mulher. Vai ser incrível. Acho que existe a possibilidade de talvez continuar trabalhando no Morgan Stanley fora da América Latina. Então, ir para Nova York, para outras posições lá. Mas, por enquanto, eu tô nessa posição apenas há 2 anos. Então, acho que tem um tempo ainda. Tem um caminho. De todas as suas andanças aí, foi sempre voo solo, né? Agora, você já parou pra pensar em se mudar com filhos, família? Pois é. O marido americano, então essa parte é mais fácil. Mas meus filhos vão dar trabalho. Vai ser uma delícia. E por fim, qual é o único investimento que não pode faltar na carteira do brasileiro, no seu ponto de vista? Eu não posso falar nomes específicos, tá? Sei lá, um título de renda fixa. Invista em conhecimento. Um título de renda fixa dolarizado, eu acho. Invista em conhecimento, é maravilhoso. Vou falar de crédito privado. Então, alguns produtos de crédito privado que tem um website interessante, que você confie que o downside é relativamente protegido. A minha pergunta, para finalizar o ping-pong, porque até acabou a página aqui, um recado para as mulheres que gostariam de trabalhar no mercado financeiro. O que você daria de dica, conselho ou um empurrão? Venham trabalhar no mercado financeiro. Não tenham medo. Realmente, as barreiras existem, mas existem para os homens também. Eu acho que é um lugar que mais e mais está muito confortável de se trabalhar. Assim, existem vários benefícios, como eu já falei da licença paternidade e muitos outros. Então, eu acho que é um lugar que existe o contexto, a ideia de mercado financeiro é diferente do que a realidade. Acho que hoje em dia a realidade é muito, muito mais interessante, muito melhor. Então, venham, se preparem para as entrevistas, com certeza é um ponto importante. Tentem entender melhor sobre o lugar que você está fazendo a entrevista. Você tem que realmente contar a história, explicar por que você quer trabalhar nesse lugar e ter conexões, se você puder ter. Mas venham, com certeza. Bom, excelente, adorei o papo. Marília, muito obrigado por ter vindo. Adorei a sua companhia, Ana Laura. Obrigado por ter vindo. Portas abertas para Market Maker para você. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de conhecer a Marília aqui mais um detalhe, porque eu já acompanhava a carreira dela de longe. Agora, quando você me perguntar qual mulher eu admiro, eu vou poder responder ela, tá vendo? Obrigada pela oportunidade. Valeu, Marília. Muito obrigada, adorei.
Bom, se você viu até aqui o episódio, certamente você já deu joinha aí no vídeo. Se não deu, já deixa aí a sua curtida, que ajuda a levar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal, já somos mais de 150 mil inscritos, mas queremos crescer ainda mais. Toda terça e toda quinta tem episódio novo do Market Makers aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast. Beijo grande e tchau!